Olá, queridos. Boa noite. Graças a paz. Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Mais uma vez, estamos passando para a gente deixar uma mensagem da palavra do Senhor. Amém? Que às vezes eu quero continuar dizendo que, ou iniciar falando isso para você, que às vezes as circunstâncias que surgem, que se levantam, quando coisas desse tipo se levantam, aparentemente elas se apresentam como algo tão grande e elas se apresentam como algo difícil de ser resolvido. Elas se apresentam como algo que é maior do que tua fé, que é maior do que o teu Deus e do meu Deus. Sabe, mas é só aparência. É só uma forma do diabo querer se apresentar. É só tipos de quadros que o diabo ele pinta e quer apresentar. E aí, meu irmão, vem aqueles momentos, aqueles pensamentos que a gente pensa que não deveria pensar. Ou até mesmo palavras que a gente fala que não deveria falar. Mas é apenas momentos. Mas a gente passa por situações desse tipo e a única coisa que a gente deve fazer é não desistir, é não parar, não retroceder. Porque ainda que venha o desânimo, porque o desânimo ele se apresenta como alguém que é maior do que Deus. Eu sei, querido, que eu, você, nós passamos por momentos difíceis. Mas uma coisa é certa, querido. Se a gente pegar o Salmo 46, é algo tão maravilhoso que ele começa dizendo que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. É o meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Então, meu irmão, existem momentos atribulantes, existem momentos angustiantes que realmente a gente passa a pensar de que Deus não está com a gente. A gente passa a pensar, meu Deus, parece que Deus me deixou. Sabe? Mas há momentos que muitas vezes nós estamos mais focados na situação do que mesmo na palavra. E isso é momentos, querido, que o diabo se aproveita disso. E quer mostrar para você de que Deus te esqueceu, de que Deus te abandonou. A única coisa que a Bíblia atribui ao diabo é que ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. Mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não importa, querido. Não importa se o momento que você está vivenciando é difícil, é angustiante, mas tenha certeza, querido, pela palavra do Senhor, tenha certeza que Deus está contigo, que Deus é com você, que Deus nunca te deixou, que Deus não te deixa, querido.
Ele mesmo afirma isso lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A gente não está só, querido. A gente nunca vai estar só. A não ser, querido, que você passe a acreditar naquilo que o diabo apresenta. Um mentiroso que não merece confiança, não merece a atenção. Mas o Senhor é conosco, meu irmão, independente da situação. Eu quero ler uma breve mensagem aqui, que fala da mulher do fluxo de sangue. Alguém, querido, que durante 12 anos, a palavra mostra que ela gastou tudo o que ela tinha. Todos os recursos que ela tinha, a Bíblia diz que ela gastou com os médicos. Mas em vez de melhorar, fazia ela piorar. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa certa para você ir é Jesus. A pessoa certa para a gente confiar é Jesus. E existe um momento na vida dela, querido. Eu vou ler aqui, ele diz, estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas, passou pelo meio da multidão. Imagina aí, pessoas que estavam ali, a multidão que conhecia ela, que rejeitava ela, que excluía ela, que envergonhava ela. Ela decide, ela ouve algo da parte de Deus. Alguém fala algo para ela, alguém apresenta Jesus para ela. Ela decide, ela toma uma decisão, ela se posiciona e rompe com aquilo que estava diante dela. Rompe com aquilo, sabe, meu irmão, que a barreira que se apresentava diante dela. Ela rompe com aquilo, porque ela decidiu romper com aquilo para chegar no seu objetivo, para chegar na pessoa certa, para chegar no lugar certo, para ter o resultado certo. E isso com nossa vida, querido, não é diferente. Precisamos prestar atenção o que nós estamos ouvindo, quem nós estamos ouvindo, que tipo de coisas nós temos armazenado no nosso coração, querido. É aquilo que Deus diz ou é aquilo que os homens dizem? É aquilo que Deus diz ou é aquilo que o diabo diz? É aquilo que Deus diz ou é aquilo que eu mesmo digo, querido? Porque para a nossa vida, para a gente ser bem sucedido em Deus, a única coisa que nós precisamos fazer é ouvir Deus. É ouvir o Senhor. É colocar a nossa expectativa em Deus. Não coloca tuas expectativas em homens. Não coloca suas expectativas em liderança. Um momento ou outro você será decepcionado. A gente olha para a vida, para Urias. E esses dias foi algo que o Senhor começou a me trazer. E eu comecei a ler, eu comecei a meditar. Eu comecei a ver a história daquele homem. A forma como aquele homem ele é traído pela sua esposa. Ele é traído pela a maior liderança da época. O seu rei, Davi, homem de Deus. Davi, homem de Deus. Mas, sabe, que laço aquele homem, aquela liderança que muitos colocavam suas expectativas nele. Que laço maligno, que ideia diabólica ele tem para cometer algo. E manda trazer Urias da guerra. Urias chega até ele.
ele trata Urias com honras. Ei, existe honra que não é honra não. Existe tipos de honra que apenas estão querendo te manipular. Estão apenas querendo que você faça o que eles querem que você faça. Isso é falsidade. Isso é tido como falsidade, mentira. Mas a palavra diz, querido, que o rei Davi, ele disse para Urias: vá para sua casa, você fez uma longa viagem, se lave, vai descansar. Porque ele queria se sair, ele queria acobertar o seu pecado, o seu erro com Urias. Mas eu vejo, querido, alguém que as atitudes de Urias mostram alguém leal. E essa lealdade de Urias foi o que salvou ele. Salvou ele, querido, de viver uma vida enganosa com a esposa que tinha traído, com um filho que não era dele. Porque isso foi armado para ele. Isso foi armado pela sua liderança, pelo rei, homem de Deus, homem que era muito desejado das pessoas. Cuidado. Cuidado com o apego, meu irmão. Não te apegue a homens, não te apegue a lugares. Pode chegar o momento, querido, de você ser removido por Deus, querido. E você dificultar as coisas para você mesmo. Devemos respeitar as pessoas, mas não viver apegado, meu irmão. A única pessoa que nós devemos viver apegado, agarrado e jamais largar é Jesus, é o Senhor, é a palavra. Foi Ele que morreu por nós. E a gente vê toda a história de Urias. Quando Davi, ele percebe que a sua primeira ideia, seu primeiro plano maligno não deu certo, ele arquiteta outro. E trata ele com honras, chama ele para a mesa e come, bebe junto. Que falsidade, meu. Que falsidade desgraçada. Sabe, Davi achou que ninguém estava vendo. Deus estava vendo. Ele arma seu segundo plano. Ele manda Urias de volta para a guerra. Urias de volta para a guerra. Manda para o general colocar Urias, um homem sem experiência de estar na frente da batalha, colocar ele. Ele sabia que ali existia guerreiros inimigos. Ele participou. Vê aí a trama desgraçada contra a vida de uma pessoa. A esposa, o rei, o general. Mas a gente vê que logo em seguida Deus manda o profeta ir até Davi. E o profeta começa a narrar uma parábola para Davi. E quando termina aquilo, Davi se enche de si e diz: esse homem é digno de morte. Como são rápidos para julgar e sentenciar. Amar não, mas julgar e sentenciar são rápidos demais. Isso não faz parte da natureza de Deus. Isso não faz parte do Evangelho de Jesus. Sabe? Mas a colheita chegou em abundância para a vida de Davi, meu irmão. O fato dele ser uma liderança, um rei, ele não saiu ileso. Por isso, queridos, não tome nada pessoal, não torne nada pessoal, querido. Aprenda isso. Jamais torne absolutamente nada pessoal. Quem te trai, está traindo primeiro Deus. José disse para a mulher de Potifar: como poderia eu cometer tal pecado contra meu Deus e contra meu Senhor?
que era Potifar. A traição, querido, é primeiro contra Deus. Eu não devo tornar nada pessoal. Só perdoar e orar, querido, amar. Orar pela vida da pessoa. Porque ela vai colher, querido, o que semeou. Aleluia. Então, o que mais me chama a atenção nessa história da mulher do fluxo de sangue, querido, é o que Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Lealdade, querido. Lealdade ao Senhor. Lealdade ao Senhor. A nossa fé, ela precisa ter base. A fé dessa mulher tinha base. A fé dessa mulher tinha uma base, que era Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E fé foi gerada em seu coração, querido. Então siga em frente, meu irmão. Não pare, não retroceda, não volte atrás. Siga em frente. Ainda que momentos da tua vida você venha se achar só. Aquele momento da vida de Urias é como se ele estivesse só. A esposa não estava mais com ele. Aqueles que aparentemente estavam com ele não estava arquitetando contra ele. Mas não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olha para o Senhor. Olha para a palavra. Siga em frente. Seja decidido a olhar para o Senhor. Decidido a olhar para a palavra do Senhor, querido. Amém, meu irmão? Então que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, querido. Que você possa ser decidido a romper, querido, barreiras que têm se apresentado diante de você. Porque o Senhor é contigo, querido. O Senhor só quer muitas vezes que a gente se posicione nele. Amém, meu irmão? Então, cada passo que você der, querido, cada decisão que você tomar, que seja baseado na palavra, que seja embaixo de uma direção do Senhor. Eu declaro isso na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe sua vida, te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te livre da falsidade, te livre de toda mentira, todo laço do diabo. A palavra diz que toda arma forjada contra nós não prosperará, não prevalecerá. A palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. A palavra diz que praga alguma chegará à nossa tenda, querido. Sabe, meu irmão, isso são verdades que a gente deve pegar, acolher, colocar para dentro do nosso coração e vivenciar essas verdades, querido. Amém? Então, fica na paz, até a próxima. Curta esse vídeo, dê um joinha lá. Se você não é inscrito, se inscreva. Amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus é bom.